Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Hoje, dia 6 de janeiro de 2021. Obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui. As suas notícias do dia, fechamento de mercado e o que você pode esperar para o dia de hoje. Eu sou o professor Wagner da Franceschi Educação Financeira. Todos os dias às 7h30 nós estamos aqui falando sobre as notícias do mercado. Falando então sobre o fechamento de ontem, dia 5 de janeiro, né? Uma grande expectativa, segundo dia de bolsa do ano de 2021, depois de uma queda forte ontem, com muitas notícias negativas. Inicialmente aí começamos com grande queda na bolsa brasileira e nos principais mercados globais, na verdade, por conta de um novo lockdown lá no Reino Unido, ampliação de lockdown em vários outros países também, e toda a questão das eleições norte-americanas ali para o Senado e a recontagem de 1,5%, e ao final do dia com bastante oscilação por conta aí dos commodities, principalmente Petrobras, que subiu bem ontem aí por conta da reunião da OPEP. O Brasil retomou um pouquinho, respirou um pouquinho e fechou com leve alta no dia de ontem, retomando os 119 mil pontos. Então, muita notícia e muita coisa para nós falarmos. Vamos então para as principais informações de fechamento de ontem, dia 5 de janeiro. Ibovespa aí fechou com alta de 0,44 a 119.376 pontos. O dólar teve aí uma leve queda, fechando aí a 5,25, tá? Uma oscilação de 0,15%. A bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq fechou em alta de quase 1% a 12.818 pontos. E S&P 500 alta de 0,71 a 3.726 pontos. Dow Jones fechou aí a 30.391 com alta de 0,55%. Então, as principais bolsas aí dos Estados Unidos surfando, mesmo que com dificuldade, essa onda positiva no dia de ontem. Quando olhamos para a Europa, o euro teve alta aí de 3,2%, fechando ontem a 6,54, forte alta do euro, enquanto as bolsas principais da Alemanha tiveram queda. A Alemanha com queda de 0,55, com 13.651 pontos. França, queda de 0,44%, fechando a 5.564 pontos. E a principal alta da Alemanha foi o Reino Unido, com 6.612 pontos, ficam 6 a mais ali, desculpa, uma alta de 0,61%. Na Ásia, novamente tivemos sentidos opostos, com o Japão tendo uma leve queda. Novamente eu ressalto aqui que o Japão tem talvez realizado lucro de muitas ações, porque as ações no Japão têm a maior alta aí dos últimos 30 anos ainda. Enquanto isso, a China tem surfado uma onda bem positiva, vindo de 2 dias aí de forte alta, ontem fechando a 15.147 pontos, com alta de 2,16%, vindo muito forte aí a China. Então, como falamos ontem já, a China que deve ter um fechamento de 2020 com um PIB talvez positivo, enquanto o resto do mundo aí tem um cenário de PIB negativo. Quando olhamos aí para criptomoedas, né, Bitcoin, ontem o Bitcoin alcançou uma máxima de 35 mil dólares o Bitcoin. Depois ele caiu um pouquinho, mas ainda assim fechou com alta de 9,08%. Obviamente a oscilação do Bitcoin, como eu já falei ontem, ela está muito grande, mas Bitcoin com alta de 9,08% ontem e Ethereum com alta de 8,04%. Já o petróleo ele tem oscilado bastante, mas por conta da reunião da OPEP, certo, que ontem definiu pelo não aumento da produção de petróleo novamente, isso era para terminar nessa semana, esse acordo da OPEP, e vai continuar aí com uma produção menor de petróleo, e aí você sabe, oferta e demanda. Com menos petróleo, desculpa, minha gente está bem atacada, com menos oferta, o preço não cai tanto. E ontem aí o Brent, com isso, ele fechou a 53,52 dólares o barril e o WTI a 49,81. Então ontem aí foi
de 4 a 5% de alta em relação ao petróleo futuro. Vamos falar sobre o fechamento das ações da Bolsa Brasileira. Nós temos aí as principais altas ontem. WEG, uma das queridinhas da Bolsa Brasileira, voltando a retomar com força aí de alta de 6,13%, fechando ontem a 79,20. E aí, como eu já falei, as ações da Petrobras também buscando aí mais de 3% de alta. Petra 4 chegou a subir 4% ontem, fechando aí a 30,04. Enquanto Pet 3, que é as ações ordinárias de Petrobras, com alta de 3,05 a R$ 30,40. Ipera, fechando aí com alta de 3,32 a 34,26. E Gerdau novamente vindo muito forte aí ontem, alta de 2,41% a 26,67. Por outro lado, temos aí as principais baixas no dia de ontem. Vemos uma sequência aí de baixas aí de Elet 3 e Elet 6, né? Elet 6 foi a principal baixa, fechando a 35,16 com 2,87 de queda. Hapvida fechando aí com queda de 2,59 a 14,65. Elet 3, a outra ação da Eletrobras, com queda de 2,58. HTX3, que é loja Zering, né? Loja Zering fechando aí com queda de 2,46 a R$ 16,60. E Exetec fechando aí com queda de 2,39 a R$ 40,70 no dia de ontem, dia 5 de janeiro. Quando nós olhamos aqui para a agenda nacional, agenda do Brasil, hoje tem divulgação do PMI de serviços e PMI composto referente ao mês de dezembro. Muito importante aqui o PMI de serviços, visto que a área de serviços no Brasil e no mundo, obviamente, foi uma das mais afetadas por conta da pandemia do coronavírus. Então é um indicador para ficarmos de olho no dia de hoje. E quando olhamos para o mercado internacional, muita coisa aí a ser divulgada hoje, entre elas o índice de preço ao consumidor da França e da Alemanha, que envolve aí automaticamente inflação, referente a dezembro, PMI de serviços da França, Alemanha e zona do euro, também de dezembro, e a variação de petróleo nos Estados Unidos, que também é importante avaliar, principalmente em função aí do preço do petróleo, e também o PMI composto dos Estados Unidos. Muita coisa para acontecer na agenda hoje, então vale a pena ficar ligado. Amanhã falamos um pouquinho mais sobre esses indicadores, mas hoje esses indicadores devem dar a tônica do mercado no Brasil e no mundo. Falando em política, a política sempre é um assunto especial aqui no nosso Morning Call. Cada vez mais acirrada a disputa da presidência da Câmara, certo? Ontem já falamos sobre isso e se mostra cada vez mais verdadeira essa disputa, e cada um, Baleia Rossi de um lado e Lira do outro, cada um com sua estratégia. Muitos dissidentes que estavam teoricamente fechados com Baleia Rossi já demonstraram apoio a Lira do PP, e essa disputa vai longe com certeza e vai ser uma das tônicas da Bolsa Brasileira, porque a política ela vai influenciar demais e as eleições são somente no dia 1º de fevereiro, então muita água vai passar ainda por baixo dessa ponte. Já no Senado começou também a questão da negociação. Se você lembra, no final do ano passado falamos que haveria uma boa possibilidade de uma candidatura única à presidência do Senado brasileiro por conta do MDB, que tem a maior bancada, mas as coisas mudaram, tanto é que o MDB ainda não decidiu quem será o seu candidato, e enquanto isso o PSD já articula lançar o seu candidato, e provavelmente teremos uma disputa aí entre PSD e MDB pela presidência do Senado brasileiro. Ontem o presidente Jair Bolsonaro falou que o Brasil está quebrado e que ele não pode fazer nada. Isso repercutiu bastante e o ministro Paulo Guedes tentou consertar a fala dele, dizendo que o que está quebrado no Brasil é o setor público e por isso a dificuldade em fazer certas coisas, principalmente aí por conta da pandemia que agravou todos esses problemas. Por fim, o Brasil, se você lembrar, no final do ano também
2 semanas atrás eu falei sobre o atraso do pagamento para o BRICS. O BRICS, certo? A união do BRICS. O Brasil é um dos países que tem a união com o BRICS. E, infelizmente, o Brasil não pagou uma parcela de 292 milhões de dólares, é a penúltima parcela com o banco do BRICS. O que isso pode gerar? Primeiro de tudo, que o BRICS é um dos locais onde o Brasil busca crédito com menor taxa de juros para suas áreas de investimento em infraestrutura, principalmente. Estados, municípios acabam buscando recurso no banco do BRICS. E o Brasil não pagando essa conta, obviamente ele vai perder força no BRICS, certo? E, infelizmente, o Brasil pode ter sua nota de crédito rebaixada, porque, de acordo com essa inadimplência, o banco do BRICS deve informar as agências de rating desse atraso, dessa inadimplência, e aí sofremos aí o risco de perder a nossa nota de crédito, visto que já temos alguns problemas aí há alguns anos, a redução aí da nossa nota de crédito no Brasil. Só um adendo, essa parcela aí deveria ter sido paga no dia 3, né? E já estamos aí no dia 6, então realmente não houve uma manifestação a princípio do governo ainda, exceto aí o Ministério da Economia, que avisou a Presidência da República, e até agora não foi feito nada. Então vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, mas é muito importante ficar atento a essa inadimplência do Brasil com o Banco do BRICS. Falando em economia já, a Alemanha e diversos outros países aí da União Europeia têm falado em prorrogação do lockdown. A Alemanha já no mês de dezembro tinha colocado lockdown até o dia 15 de janeiro, mas já prorrogou para o final desse mês de janeiro. Falando em Brasil, o Tesouro Direto ele está ampliando os leilões de títulos, obviamente para captar mais dinheiro, e prorrogando diversos vencimentos para reforçar o caixa. Então, cada vez mais mostra aí um problema fiscal aí no Brasil. Quando não é o minério de ferro, é o petróleo, como vimos aí já nas últimas semanas e principalmente agora no início de janeiro. Nós aí que estamos numa expectativa grande em relação às vacinas, a Anvisa diz que ainda não recebeu nenhum pedido oficial. Então, vale a pena aí nós monitorarmos, porque com certeza com a vacina nós vamos ter um novo normal, pelo menos. Vamos voltar à normalidade. O Brasil pode importar a vacina da AstraZeneca, que é produzida na Índia. Essa é uma notícia interessante, mas ainda pairam algumas dúvidas, principalmente para saber se ela terá a mesma qualidade da vacina produzida lá no Reino Unido. Uma outra notícia falando especificamente aí sobre as vacinas, um estudo determina que a demanda e oferta em relação a vacinas, para haver um equilíbrio, para conseguir atender toda essa demanda, as empresas produtoras elas teriam que dobrar ou talvez até triplicar a produção para alcançar toda a demanda de vacinas que é necessário aí, que está sendo pedido aí no Brasil e no mundo. Por fim, nas notícias econômicas, agora logo cedo, notícias da eleição norte-americana. Está tendo toda aquela loucura lá em relação à recontagem de votos. O presidente Donald Trump dizendo que ganhou no estado da Geórgia, pressionando o pessoal a fazer recontagem de votos. Mas ainda tem um outro detalhe lá, que é a eleição, o segundo turno, a eleição do Senado na Geórgia. E é um estado extremamente importante, que normalmente ele sempre votou para os republicanos, e agora parece que tem mudado um pouquinho a tônica e pode alterar muito a questão da economia e da governabilidade nos Estados Unidos. Entenda um pouquinho mais esse cenário. São 2 vagas para o Senado na Geórgia. Uma delas, a princípio, foi divulgada hoje de manhã, que já foi definida através de da mídia. Um democrata ganhou a primeira vaga, e caso os democratas ganhem a segunda vaga na Geórgia, eles vão ter maioria em tudo. Maioria não. Na verdade, só para você entender o seguinte, hoje nos Estados Unidos
está da seguinte forma: presidência será dos democratas, através de Joe Biden. A Câmara, democrata. E o Senado, por enquanto, é republicano. Mas, caso as duas vagas vão para os democratas, empata-se 50 vagas democratas e 50 republicanas. E aí, como pode haver um empate em votações, o voto de Minerva, digamos assim, cabe à vice-presidente, a vice-presidente da República. Então, com isso, haveria provavelmente aí um controle maior dos democratas, que tem, obviamente, a presidência do país. Por isso, como a gente dizia na infância, é uma faca de dois legumes, é uma faca de dois gumes, certo? Por isso toda esse conflito e essa preocupação com a eleição norte-americana. Por quê? Se os democratas tiverem maioria na Câmara, maioria no Senado e o presidente, obviamente, tendo vantagem nos três, os democratas conseguem melhores votações, conseguem aprovar melhor os seus projetos. Por outro lado, se pensa que com toda essa maioria, ninguém vai poder fazer frente e eles vão fazer o que quiserem. E aí há uma preocupação, principalmente aí por conta de algumas ideias do presidente Joe Biden, que fala principalmente aí em taxação de empresas, aumento de impostos, e isso preocupa principalmente os empresários norte-americanos. Por isso toda essa bagunça, por isso toda essa discussão e toda essa preocupação em relação à eleição norte-americana, em relação a essas duas vagas do Senado lá na Geórgia, que a princípio agora somente uma, porque hoje pela manhã foi confirmado aí com 98% das urnas apuradas que uma das vagas já é democrata. Vamos para o setor corporativo falar um pouquinho. O Brasil aí teve uma retomada das empresas do setor aéreo, principalmente por conta das viagens de final de ano, né? Nós vimos aí diversas notícias aí do pessoal viajando, indo passear, praias lotadas, pessoal aproveitando, curtindo, esquecendo um pouquinho aí que existe o coronavírus, e com isso os brasileiros compraram mais passagens aéreas e houve uma retomada aí das viagens, uma retomada aí do setor aéreo. Petrobras ontem, como eu já falei, teve alta de quase 4% após reunião da OPEP, ali garantindo aí durante mais um período a redução na produção diária de barris de petróleo, e ela voltou aí a patamares lá do final, outubro, novembro de 2019, na casa dos R$30. Então fazia bastante tempo, lembrando aí que Petrobras chegou um período aí a retomar aí para cerca de R$16, R$17 durante a pandemia. Por fim, falamos aí sobre a área de varejo, Magazine Luiza, né? Na verdade não só Magazine Luiza, todas as lojas em geral de varejo no início de janeiro fazem um grande saldão, grandes descontos, grandes promoções para desovar aquele estoque que ficou aí de Natal e Ano Novo, e por conta de uma baixa nas vendas de final de ano e também por causa do coronavírus, Magazine Luiza já divulgou que essas ofertas, essa queima de estoque não será somente na sexta-feira, que normalmente é o que acontecia na primeira sexta-feira do ano, será sim a queima de estoque entre o dia 7 e o dia 10. Dia 7 amanhã, quinta-feira, então antecipa um dia, e isso leva até o domingo, dia 10 de janeiro, desculpa. Com isso, terminamos mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Lembrando que com toda essa oscilação, com aumento aí de casos de coronavírus, com eleição nos Estados Unidos, todos os mercados globais estão oscilando. Um pouco de queda, um pouco de alta nas ações das bolsas europeias, e provavelmente o Brasil deve seguir nessa mesma tomada, trabalhando aí entre leve queda e leve alta. Acompanhamos mais um dia aí de grande oscilação na Bolsa Brasileira. Esperamos que tudo isso se resolva o mais rápido possível, que tenhamos o mais rápido possível a vacina, para daí sim nós voltarmos a ter uma normalidade também nos mercados internacionais. Obrigado pela sua companhia. Amanhã nós estamos aqui novamente no nosso Morning Call, o que esperar do mercado, às 7h30 da manhã. Um abraço, até amanhã.